Então vamos lá, gente. Então vamos lá. É o seguinte. Saiu uma nova pesquisa presidencial fresquinha, né? Saiu do forno agora após a prisão de Bolsonaro, tá? Ou seja, saiu a primeira pesquisa presidencial após a prisão de Bolsonaro. E para surpresa de zero pessoas, o Lula mantém vantagem em todos. Não, Adriano, peraí. Em 90%? Não. Todos os cenários de segundo turno. O Lula vence e vence bem todos. Todos. Michele Bolsonaro, Tarcísio, Eduardo Bolsonaro, Flávio, enfim. Michele, vocês vão ver. Aqui, eu vou botar a matéria na tela aqui, ó. Vamos lá. E olha, gente, assim. E olha que é uma matéria da Veja, hein? Olha que é uma matéria da Veja, que é mais direita que meu braço direito. Mas assim, ó. Tá aqui, ó. O que diz a primeira pesquisa presidencial após a prisão de Bolsonaro? Vamos lá, vamos ver o que ela diz, ó. A pesquisa CNT, né? Confederação Nacional dos Transportes, MDA, divulgada nesta terça-feira, dia 25, ontem, né? É a primeira sobre a sucessão presidencial em que parte das entrevistas foram feitas depois da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, determinada no último sábado 22 pelo ministro Alexandre de Moraes do STF, né? E aqui eles avaliaram 8 cenários de segundo turno, né? Aqui, ó. E nos 8 cenários de segundo turno para a corrida ao Palácio do Planalto no próximo ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve a vantagem. A maior delas é contra o deputado Eduardo Bolsonaro e a menor é contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ou seja, a menor vantagem é sobre o Tarcísio e a maior sobre o Eduardo Bolsonaro. Esses anúncios são chatos pra caramba, né, gente? Ó, o levantamento é feito em meio à indefinição sobre qual será o candidato que Bolsonaro, detido numa sala especial na Superintendência da PF em Brasília, apoiará contra o Lula. Ou seja, o bolsonarismo ainda não tem um candidato, ainda não definiu, né? Não se sabe se vai ser o Tarcísio, muito embora a gente já ache muito difícil ser o Tarcísio, dele arriscar uma reeleição praticamente certa lá ao governo de São Paulo, por uma eleição presidencial onde ele já está em desvantagem em todas as pesquisas, né? Então, provável que vai ficar entre a Michele, entre o Eduardo Bolsonaro, entre o Flávio Bolsonaro, a gente não sabe, né? Vamos lá. A pesquisa entrevistou 2.002 pessoas entre os dias 19 e 23 de novembro. Bolsonaro foi preso na manhã do dia 22, a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, né? E aqui vamos ver os cenários. Olha que interessante aqui. Deixa eu só conferir se está aparecendo para vocês. Tá. Então, o primeiro cenário aqui, ó, tá vendo? É Lula contra o próprio Jair Bolsonaro. Eles insistem em manter o Jair Bolsonaro ali nos cenários de pesquisa, né? É para não cair, mas enfim. É para não cair a questão da relevância do bolsonarismo. Mas vamos lá. Numa disputa com Jair Bolsonaro hoje, segundo essa pesquisa, o Lula venceria com 49,2% dos votos, né? Jair Bolsonaro teria 36,9%, branco e nulo 12,5%, indeciso 1,4%, né? Esse é o primeiro cenário. Aí vamos lá, lembrando, são 8 cenários que a pesquisa traz. Vamos para o segundo cenário, é esse aqui, ó. O segundo cenário é contra o Tarcísio, né? Que é o governador de São Paulo. Aí o Lula venceria com 45,7% dos votos, né? O Tarcísio teria 39,1%, branco e nulo 12,5% e indecisos 2,7%. Aí vamos para o terceiro cenário. Cenário 3, Lula contra o Ratinho Júnior. Vamos lá? Olha, e o Ratinho Júnior até tem muito voto aí, mesmo para um cenário de segundo turno, mas vamos lá. Cenário 3, o Lula venceria o Ratinho Júnior com 45,8% dos votos. O Ratinho Júnior teria 38,7%,
branco e nulo 12,5%, indecisos 3%. Lembrando que isso aqui são cenários de segundo turno, tá? Não tem cenário de primeiro turno nessa pesquisa, é só cenários de segundo turno. Aí, o cenário 4 é do Lula contra o Romeu Zema, né? Do Lula contra o Zema, governador lá de Minas Gerais, né? É o cenário número 4. Vamos ver o que diz esse cenário número 4 aqui. Ô, anúncio chato, vamos lá. Bom, contra o Zema, o Lula venceria com 47,9% dos votos. O Romeu Zema teria 33,5%. Branco e nulo 15,2% e indecisos 3,4%. Aí vamos para o cenário 5, porque o cenário 5 ele traz o Lula contra o Ronaldo Caiado. Pois é, gente, vamos lá. E contra o Caiado, o Lula venceria com 46,9% dos votos. Ronaldo Caiado teria 33,7%. Branco e nulo 15,7% e indecisos 3,7%. Aí olha que inusitado agora. Num cenário 3, a pesquisa traz uma disputa entre Lula e Ciro Gomes. Tá aí, ó. Lula versus Ciro Gomes, cenário 6. Vamos lá? O Lula venceria com 44,1% dos votos. O Ciro Gomes, que não é mais do PDT, eles erraram ali, é do PSDB, é tucano agora o Ciro Gomes, teria 35,1%, branco e nulo 17,6% e indecisos 3,2%. Né? Faltam mais dois cenários, lembrando, foram... Opa, saiu aqui. Ué, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Ah, tá. Lembrando que são 8 cenários, né? São 8 cenários. E esse cenário aqui do Lula contra o Ciro Gomes é o 6º. Então vamos para o cenário 7. Cenário 7 é o Lula contra o Eduardo Bolsonaro. E seria o seguinte, o Lula venceria com 49,9% dos votos. O Eduardo Bolsonaro teria 33,3%. Branco e nulo 14,6% e indecisos 2,2%. E aí, vamos para o último cenário, né, que seria o Lula contra Michele Bolsonaro. Olha só. E aí o Lula venceria com 49,1% dos votos. A Michele Bolsonaro teria 35,6%. Brancos e nulos 13,7% e indecisos 1,6%, né? Então tá aí, gente. Esses são os 8 cenários, tá? Deixa eu voltar para a tela principal aqui com vocês. Esses são os 8 cenários aí de segundo turno trazidos pela pesquisa aí, pela mais nova pesquisa que eles trouxeram aí. E o Lula venceria e venceria bem, né? Vocês viram que a menor vantagem ali seria contra o Tarcísio, mas ainda assim o Lula teria ali beirando a 46%, o Tarcísio 39%. Não tá tão ruim, gente. Mas seria a menor vantagem e a maior contra o Eduardo Bolsonaro. E me causou até estranheza, para ser muito sincero com vocês, que a maior vantagem do Lula seja contra o Eduardo, porque eu esperava contra o Ratinho Júnior, que é um cara até relativamente desconhecido em âmbito nacional, né? Mas enfim. Mas a maior vantagem do Lula, de fato, seria contra o Eduardo Bolsonaro e a menor contra o Tarcísio, né? E aí eu quero saber a opinião de vocês sobre essa pesquisa também, né? Contem aí o que vocês acharam desse cenário aí, Lula vencendo em todos os cenários no segundo turno, né?